Para você que não alcançou a sua nota na nossa avaliação, eu vou começar agora com vocês uma revisão rápida para que vocês tenham uma boa recuperação. Não se preocupe, recupere essa nota, tá bom? Na tela para vocês. Na tela aí que nós estamos na aula de número 15.1, que é a nossa recuperação. Revisão de recuperação. Daqui são que foi tratado nessa aula. Vamos começar pela aula 3. A aula 3 trabalhou sobre o Tratado de Madrid e trabalhou sobre o Vale do Guaporé. O que foi o Tratado de Madrid? Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, nós temos aqui as fortificações. Tudo isso estava dentro dessa aula 3. A gente começa pelo Tratado de Madrid. O que representou o Tratado de Madrid? Essa diplomacia portuguesa do uti possidetis, quem ocupa é dono. E esse Tratado de Madrid, eles usavam justamente os acidentes geográficos como limites naturais do espaço. Foi importante pelo fato de ter praticamente definido o atual contorno geográfico do Brasil. Olha aí, só existiu o Tratado de Tordesilhas, agora com o Tratado de Madrid, o Brasil toma a forma que é hoje. É um tratado de 1750, não esquecendo disso. Século XVIII. No Vale do Guaporé, o que atrai os portugueses para cá foi o processo de mineração. Em 1732, essas provisões de 6 de março, ela passou a oferecer condições para a ocupação dos novos sítios de mineração descobertos já depois em 74. Então nós temos aí o general Manuel Reis de Carvalho, comandante da milícia, com 842 soldados, vieram aprisionar indígenas e mataram mais de 600 indígenas. A produção da mineração do Guaporé entrou em decadência nos últimos 30 anos do século XVIII. Outro assunto que nós trabalhamos foi o Forte Príncipe da Beira, o projeto de proteção das fronteiras, a construção, a mão de obra para a construção, curiosidades dentro desse projeto. O projeto do Forte Príncipe da Beira é um projeto que interessava ao governo português. Se estavam sendo ocupado o Vale do Guaporé, precisava ser construído fortificações. E Portugal tinha essa necessidade de aumentar a capacidade defensiva de seus domínios na América. A fim de defender o imenso continente que lhes legava a Bula Papal de 1492 e também o Tratado de Tordesilhas, os portugueses levantaram fortificações. Entre elas, depois nós vamos ver aí em 1776 a 1783, nós vamos ver essa fortificação sendo levantada. As fortalezas que vai ser levantada vai ser o Real Forte Príncipe da Beira. Existiam outros fortalezas antes? Existiram. O Forte de Nossa Senhora da Conceição, que foi levado pela enchente. A construção. A base de construção do Forte Príncipe da Beira é a mesma aplicada no plano do Forte de Macapá. Muito parecido com o Forte de Macapá. Os preparativos para a construção da fortaleza se deram em 19 de abril de 1750. Dom Luís de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres vai ser quem lança a pedra fundamental do forte. Ele era governador do Mato Grosso. O forte vai ser concluído em 1783. Olha aí que eu falei para vocês. Ele começa pedra fundamental, mas um ano após o lançamento da pedra fundamental é de 1776 a pedra fundamental. E ele é concluído em 1783. Esse é o período de construção do forte. Mão de obra utilizada para a construção do forte. Indígenas, negros que mantinham com a mão de obra forçada pela coroa. Mais de 1000 escravizados auxiliaram na construção e foram utilizados também mão de obras nativas.
A mão de obra especializada, como pedreiro, carpinteiro e artífice, era trazido de fora. Vinha tanto do Rio de Janeiro quanto de Belém, porque aí era uma mão de obra especializada. Era o carpinteiro que iria fazer os telhados da casa, juntamente com os oleiros que faziam as telhas. Tinha essa mão de obra especializada que vai ser utilizada no forte. Olha aqui, galera carregando um canhão do forte. Para o Vale do Guaporé foram trazidos os escravizados. Esses escravizados do Vale do Guaporé eram africanos que eles foram trazidos de forma como escravos para cá. Só que esses escravizados eles vão formar quilombo. O mais famoso dele foi o quilombo do Quariterê, ou quilombo do Piolho. E hoje ainda temos comunidades quilombolas remanescentes. Entretanto, para o trabalho da extração do ouro das construções da capitania de Vila Bela da Santíssima Trindade, do Forte Príncipe da Beira, introduzem de forma maciça a mão de obra africana. Daqui é um texto da pesquisa do professor Marcos Teixeira que ele fala isso daí. Os escravizados negros chegaram a Mato Grosso juntamente com a fixação do povoado. Os rios se transformaram em caminhos de liberdade, oferecendo peixes, quelônios e abundância para a alimentação. A grande líder foi Teresa de Benguela. Teresa de Benguela era a rainha do quilombo do Quariterê. Ela era esposa de José Piolho e ela vai mostrar que mulheres quilombolas que ousaram desafiar o sistema escravocrata português ganharam força. E Teresa de Benguela era uma mulher forte. Não se entrega, não se rende para os portugueses. Ela prefere a morte de que a rendição. Outras mulheres indígenas e negras, tá, colaboraram ativamente com a rainha Teresa de Benguela. Então nós temos aqui, tanto foram escravizados indígenas quanto negros foram escravizados aqui. Não eram escravos, tá? Eles foram escravizados. Indígenas foram quase dizimados pelas doenças tropicais que eles começaram a adquirir com contato com o homem branco. Aí as comunidades remanescentes quilombolas. Aqui nós estamos em Santa Fé, lá em Costa Marques, que é uma comunidade quilombola, professor de história fazendo visita. Nós levamos aqui os professores para fazer visita lá em Santa Fé. E o processo de abandono da região do Vale do Guaporé pelos senhores brancos. Não se sabe, eles foram embora e nem levaram seus escravizados, deixaram para trás. Vila Bela vira uma cidade negra. Nós temos aí como comunidades remanescentes quilombola, nós temos o Forte Príncipe da Beira, Jesus, Laranjeira, Pedra Negra, Rolim de Moura do Guaporé, Santa Fé, Santo Antônio, tudo isso são comunidades remanescentes quilombolas aí. E tem comunidades que lutam pelo reconhecimento, como Tarumã e Santa Cruz, lá em Pimenteiras e Tarumã em Alta Floresta. Ainda estão em processo de luta pela sua demarcação, pelo seu reconhecimento. A borracha no século XIX, o chamado ouro branco da Amazônia. Primeiro ciclo da borracha, migração nordestina, as consequências para Rondônia. Tudo isso nós percebemos nessa aula aqui, ó. Primeiro, o ouro branco. Vocês fizeram até, nessa aula, fizeram até uma atividade de momento interativo. O ciclo da borracha foi o ciclo econômico que aconteceu na região norte do país. Ficou marcado pela extração do látex, produção da borracha. Atraiu milhares de pessoas para a região amazônica, principalmente vinda do Ceará. Crescimento e enriquecimento das cidades como Manaus, Belém e Porto Velho. Teve fim por causa da concorrência com a borracha produzida na Ásia, na região da Malásia, lá do Camboja, da Indochina. Toda aquela região lá começaram a produzir borracha e a borracha entrou em decadência aqui no Brasil. Rondônia, qual é o reflexo? A gente fala consequência, mas qual é o reflexo do primeiro ciclo da borracha? Qual o reflexo direto que ele teve para Rondônia, para o seu desenvolvimento?
A gente lembra do Tratado de Ayacucho, um tratado de 1867, entre Brasil e a Bolívia, passando terras da Bolívia para o Brasil. Depois nós temos a Guerra do Acre, a questão do Acre, a revolta do Acre. Essa revolta do Acre aí vai proclamar 3 vezes o Acre independente, até ser assinado o Tratado de Petrópolis. E o Tratado de Petrópolis vai obrigar o Brasil a construir a estrada de ferro que a Bolívia não conseguiu construir. É construído a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Qual o processo de formação e ocupação e fundação de Porto Velho? Então, Porto Velho, como diz o hino de Porto Velho, nasceste do calor das oficinas do Parque da Madeira-Mamoré, pela forja dos bravos pioneiros, imbuídos de coragem e de fé. Porto Velho nasce da estrada de ferro Madeira-Mamoré e pela construção também das linhas telegráficas, mas ele nasce a partir do trilho que é implantado. Começa a nascer uma cidade paralela que vai engolir Santo Antônio. Nós vamos ver que Porto Velho vai engolir Santo Antônio, que é a última cidade do Mato Grosso. Falando em linhas telegráficas, vamos ver quem foi Rondon, esse expedicionário indigenista e sertanejo. Quem foi Cândido Mariano da Silva Rondon? A origem de Rondon, o militar Rondon, o indigenista Rondon, Rondon e o estado de Rondônia. Quem foi ele? O que significou Rondon? Primeiro vamos analisar ele enquanto militar. Em 1881, ele assentou praça no Exército do Rio de Janeiro. Já em 1885, depois que ele acho que dá baixa de assentar praça, ele matricula-se na Escola Militar de Praia Vermelha. Ele vai fazer o curso dele, concluir 4 anos depois o curso de oficial do Exército. De 1892 a 1898, ele ajudou a construir a linha telegráfica Mato Grosso-Goiás, até que ele recebe a missão. Você vai ser o chefe da linha telegráfica Mato Grosso. Não, é MT, né? Mato Grosso é MT. Mato Grosso ao Amazonas. Mato Grosso ao Amazonas. Ele tinha um contato muito grande. Ele era descendente de Bororo e Terena. Ele vinha da descendência indígena. E ele tinha um contato com os indígenas. Havia um respeito de Rondon para com os indígenas. Mas, é claro, dentro da filosofia positivista que ele carregava. Rondon é fundador, em 1910, do Serviço de Proteção ao Índio, que era o SPI, tá? Que vai se tornar a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, hoje. Até sua morte em 58, trabalhou para a proteção de sua tradição. Em 1952, propõe a criação do Parque Xingu, juntamente com os irmãos Vilas Boas. E entre 1901 a 1943, ele vai ser o grande líder da pacificação dos indígenas bororos, nhambiquaras, botocudos, umotinas, parintitins, urubus e chavantes. Lembrando, quando você vê aqui, indígenas não é um termo que a gente usa mais hoje, ou índio não é um termo. Nós usamos indígenas, ou povos originários. São os termos mais aceitos. O estado de Rondônia, a linha telegráfica ela foi construída paralelo à construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E era um instrumento de modernidade também para a época. Em 1956, o território federal de Rondônia, do Guaporé, passa a ser denominado Território Federal de Rondônia com a ajuda desse aqui, ó, JK, Juscelino Kubitschek. Esse aqui é Rondon, já velhinho, próximo de sua morte. Em 1958, morre aos 92 anos de idade, no Rio de Janeiro, Cândido Mariano da Silva Rondon, o grande Pagmegera, o grande cacique branco. E as linhas telegráficas aqui? Por último, nós temos aqui as linhas telegráficas. Nós temos várias expedições
Primeira expedição de 1907. Oficiais do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Maranhão da Silva Rondon, foi encarregado de implantar essa linha telegráfica entre o Mato Grosso e o Amazonas. A expedição de 1907, que levou o trecho entre Cuiabá e Rio Juruena, fazendo um total de 1.782 quilômetros de reconhecimento. A expedição de 1908, ela efetuou 1.653 quilômetros de reconhecimento, tendo varado o inóspito trecho entre o Rio Juruena e a Serra do Norte. Chegando à Serra do Norte, chegando na divisa de Rondônia com Mato Grosso. Mas para nós, a expedição mais emblemática é essa daqui, a de 1909. Essa expedição de 1909 é a mais famosa de todas, com 2.232 quilômetros de reconhecimento e incrível varação pela floresta intrínseca da Amazônia. Saída da Serra do Norte até o Rio Madeira, até o caudaloso Rio Madeira, até as correntezas do Rio Madeira. Nessa expedição, os sertanistas não tinham uma única direção ou rumo ao Madeira, pois cabia-lhe explorar terrenos em todos os sentidos e direção. Então, eles viam rumo ao Rio Madeira, mas eles exploravam as suas laterais. Não é à toa que Rondon chega até o Forte Príncipe da Beira. O mais importante das expedições para Rondônia foi exatamente essa terceira expedição, a expedição de 1909, que ela vai rasgar terras que hoje nós chamamos de Rondônia. Por que construir uma linha? A linha ela foi construída para dar comunicação, só que já existia o telégrafo sem fio. Ela se torna obsoleta, já não era de grande serventia. Aí o ministro da Aviação e Obras Públicas, José Américo Almeida, vai ser aconselhado pelo capitão Aloysio Ferreira, que era diretor da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré neste período, a não mandar arrancar, como era seu propósito, os fios da já famosa linha telegráfica. Ele disse, não, deixa esses fios aí, não arranca não. Tanto é que ele vai servir como base para a construção da BR-029, que depois vira BR-364. Vai ser por esse caminho que eles vão seguir. Somente com a abertura da BR-364 é que foi desativada totalmente a linha telegráfica para de existir. Tá? Meus queridos, está comigo? Essa foi a nossa revisão da nossa aula. Eu espero que vocês façam uma boa prova, bem tranquila, com calma, e a gente depois corrige ela. Até a próxima aula.